Olá, olá! Estamos ao vivo em mais uma live aqui da Atitude Nutrição, sempre segunda-feira, às 18 horas aqui pelo Instagram. Bem, se você já me conhece, já me acompanha, sabe, sou Carolina Albuquerque, nutricionista, criadora da Atitude Nutrição, e aqui nesse perfil eu divido ideias para práticas lúdicas para o trabalho com crianças, certo? Mas hoje eu quero trazer um tema um pouquinho diferente para nossa live, que foi um tema sugerido, aliás, né, na verdade saiu assim de uma das caixinhas de perguntas. Ele pegou e a gente conseguiu a partir dali ter essa ideia, que é para falar sobre, olha só, vou até dar spoiler aqui, ó. Nós vamos falar sobre organização, sobre como organizar as nossas atividades. Então hoje vai ter até ali, vou mostrar para vocês, explicar depois daqui a pouquinho, uma ferramenta que eu utilizo para organizar minhas atividades por aqui. E espero que faça sentido aí pra vocês, porque eu percebo, né, que às vezes a gente se divide, às vezes não, né, a gente se divide entre muitos papéis, papel de nutricionista, papel de mãe, papel de filha, papel de esposa, né, tantas e tantas coisas que precisam serem feitas e que às vezes a gente se vê num montante de atividades e, meu Deus, o que é que eu faço agora? Não consegui entregar plano alimentar quando eu prometi que ia entregar para o paciente, falei que era amanhã, já passou uma semana, não entreguei ainda, queria elaborar uma ferramenta aqui, fazer uma atividade que eu tô com ela na cabeça faz um tempo, mas nunca consigo parar para fazer isso. Tem um livro que eu quero ler e não consigo acabar de ler. Tem um curso que eu comecei a fazer e não consigo acabar, né? Como é que a gente se organiza dentro das diversas atividades, incluindo também a organização das nossas rotinas pessoais, desde os cuidados com o nosso lar, os cuidados com a gente mesmo também. Eu sempre falo muito para as minhas alunas, né, que para a gente poder estar bem para uma família, poder estar bem para uma criança, a gente também precisa estar bem conosco, nossa saúde boa, os cuidados com a gente, né? E como é que se pode pensar numa questão de rotina e de organização? Bem, quando me perguntaram isso, né, como que eu faço para me organizar, eu falei, eu uso uma matriz decisória, uma matriz que eu aprendi, e a partir dessa matriz e daquilo que precisa ser trabalhado, eu vou para um outro programa organizar a minha semana. Na verdade, eu uso 3 locais, assim, de organização. Eu uso um planner, uma agenda convencional, eu sou dessas, tá, gente? Existe Google Agenda e sei lá mais o que, mas eu gosto da agenda de papel ainda. E eu uso o planner da Atitude em Nutrição. A gente tem um planner que todo final de ano sai. Eu gosto muito dele porque ele tem carinha de Nutri, assim, eu gosto de colocar as minhas atividades todas lá. Mas o que a gente vai fazer para essas atividades, distribuir essas atividades, costuma vir de uma matriz decisória, tá? Essa, aliás, é uma ferramenta de coaching. Então, eu quero que vocês conheçam um pouco, na hora que estiverem olhando para essa ferramenta, até pensem como é que talvez eu possa utilizar isso com mães. Sabe aquela mãe que chega, não sei se já tiveram situações como essa, mas eu não tenho tempo para levar a criança para a cozinha, não consigo organizar minhas rotinas, não consigo fazer comidinha, não consigo parar para ir comprar determinados alimentos lá que você me falou, poxa, eu tô tão atribulada, é tanta correria, e realmente é correria para todo mundo. Mas se eu não coloco algumas prioridades, ou se eu não entendo que talvez determinadas coisas não são prioridade pra mim, né? Eu fico sempre nessa cobrança de, não consigo fazer, não consigo fazer, não consigo fazer. E eu lembro também de uma aluna, quando ela falou pra mim, nossa, Carol, eu tô assim, atribuladaça com atividades. Eu não consigo, tipo, parece que a minha lista não diminui. E aí eu, né, trouxe para ela essa discussão, apresentei até essa ferramenta e falei, olha, realmente, conforme a gente vai, né, passando os dias, não é que a lista de trabalho acaba, porque se acabasse, enfim, a gente não trabalharia a vida inteira. Então o trabalho ele sempre continua. Mas é entender se você está colocando foco no trabalho de uma maneira também de você crescer e se desenvolver profissionalmente. Porque esse é o ponto, às vezes parece que eu trabalho igual a camela, né? Mas eu não consigo sair do lugar, eu não consigo crescer, eu não consigo mais pacientes, eu não consigo novas escolas, né? Agora, se eu tô trabalhando e me desenvolvendo, bem, é assim que acontece mesmo. Então vamos lá, vamos conhecer a matriz. Eu vou colocar, vocês vão ficar me ouvindo, tá, gente? Eu vou apontando aqui na tela, eu vou mostrar a tela do meu computador com a matriz para vocês verem. Vamos lá. Bem,
essa matriz ela é muito simples, na verdade, de ser utilizada, e quando você for fazer, tanto com você mesmo, ou você for ensinar alguma família, né? Existem duas maneiras que você pode fazer. Você pode pedir para a pessoa listar várias atividades por grau de importância em um outro papel e várias atividades por grau de urgência. Então, da mais importante a menos importante, da mais urgente a menos urgente. Eu, Carol, sinceramente, gosto de pular essa etapa porque eu acho que a gente fica escrevendo duas vezes. Eu prefiro fazer uma única vez que já é direto para ir para essa matriz, né? Ela tá em sistema de gráfico, ó. Se vocês forem ver aqui para cá, quanto mais à direita, né? Imagino que está aparecendo à direita de vocês também. Mas enfim, quanto mais aqui perto da seta, mais importante. Quanto mais perto dessa outra seta, mais urgente. Isso... O que a gente pede para a família fazer e que vocês podem fazer com as atividades de vocês, tá? A gente vai colocar quais são as atividades que têm maior importância, certo? Aqui. E as atividades de menor importância. Ao mesmo tempo, aqui em cima, as de mais urgência. Então, aquelas que você tem data para entregar, né? Que não dá para fugir, tipo... É urgente o horário que a gente tem com o nosso paciente. Se a gente vai atender a 1h da tarde, né? Eu tenho uma urgência para aquela atividade porque existe ali um horário a ser cumprido, certo? Mas às vezes eu posso ter uma outra atividade que ela não tem um horário fixo e que ela é menos urgente, mas ela pode ser muito importante. Então a gente vai dividir aqui no número 1 as atividades mais importantes e mais urgentes. Aqui no número 2 as mais importantes, mas agora menos urgentes. No número 3, as muito urgentes e menos importantes. E aqui, menos importantes e menos urgentes, certo? Então, na hora que eu vou lá e começo a escrever em cada uma desses quadrantes, essas atividades que eu tenho, e aí, ó, se eu posso falar uma coisa pra vocês... Escrevam tudo para quem, quando você for organizar sua agenda. E também peça, se você for fazer isso com uma mãe, para que ela escreva tudo. Porque às vezes a gente fala assim, sei lá, horário... Gente, teve uma época tão louca na minha vida, aí uns anos atrás, que tipo, às vezes eu tinha que escrever, sabe? Horário de refeição, horário de tomar banho, horário da atividade física, horário da leitura, porque senão eu não dava conta. E eu tô até precisando fazer essa matriz aqui de novo, porque a gente tá cheio de serviço aqui na Atitude novamente. E a gente precisa colocar essas atividades que parecem que não são assim, não levam tanto meu tempo. Mas isso é rotina. Não, coloca, pra você ter uma ideia da distribuição mesmo da sua semana. Beleza, depois que você colocou essas atividades no quadrante, e aqui, é claro, para vocês poderem ver, né? Aliás, vou até virar para vocês poderem dar um print. Para vocês poderem ver, eu já coloquei os números, mas eu não coloco esses números quando eu vou fazer essa aplicação de ferramenta, num processo de coaching, algo do tipo, tá? Eu deixo sem os números, vou lá, só deixo os coloridinhos, e aí depois eu peço para a pessoa numerar, número 1, 2, 3 e 4. E aí, o que eu falo é, olha, para que a gente consiga colocar agora isso, distribuir isso na sua semana, no seu mês, fazer as suas atividades, eu preciso te dizer que a gente tem uma grande tendência, isso é normal, tá? Quase todo mundo faz isso, a querer fazer primeiro as atividades que são mais urgentes. E a gente vai deixando aquelas que são muito importantes, tipo, cuidar da nossa saúde, né? Às vezes ir ao médico, quem aí que tá com um exame médico, sabe, atrasado de faz muito tempo, ir lá e fazer aquele curso que a gente sabe que vai dar um resultado depois nos nossos atendimentos, enfim, seja lá a atividade que você tá precisando fazer que nesse momento é importante pra você. A gente tendencia deixando esses importantes pra depois, por quê? Quer fazer o que é urgente, quer fazer o que, né, o pessoal tá dizendo, você precisa fazer isso agora, isso é urgente, mas será que é realmente urgente? Esse é o grande ponto. Às vezes tem atividades que elas vão ficar para depois, que a gente não vai dar conta de colocar em prática naquele momento, sabe? Isso serve para eu falar aqui para vocês em questão de organização, do mesmo jeito para vocês falarem para as famílias, do mesmo jeito também para falar em escolas, que pode ter questões que a gente vai ter que ponderar. Tá? E aí, essa matriz, ela vem para trazer que, na verdade, o que nós precisamos é colocar como prioridade na nossa semana o que é importante e urgente em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é o que é mais urgente, e sim o que é mais importante, o que te traz resultado, o que faz diferença para você, tá?
Depois disso, a gente vai para aquelas mais urgentes e menos importantes. E por fim, as menos importantes e menos urgentes, tá? Você pode pegar, a partir do que você colocou ali, que você distribuiu das suas atividades, você pode pegar isso, pegar um planner ou pegar uma agenda e distribuir durante a sua semana. E pode ser que você veja, por exemplo, que aquilo que você tinha para fazer em uma semana, o que é o número 4, que é menos urgente e menos importante, nem caiba naquela semana. E tá tudo bem, porque você tá priorizando o que vai fazer diferença para você. E, gente, é importante de verdade, sabe? E voltando sempre nesse uso dessa ferramenta, porque a gente tendencia a fazer o que é urgente pro próximo, que tem data pro próximo, mas a gente esquece de coisas que são importantes pro nosso desenvolvimento. Então, eu gosto bastante dessa matriz, tem aqui até a referência, ó, se vocês quiserem dar um print nela. Aqui, ó, ai, deixa eu pegar o celular. Covey, de 1989, não sei se é assim que pronuncia, mas enfim, essa é a matriz decisória. Vocês conheciam? Coloca aqui pra mim nos comentários. Vocês já tinham utilizado? Vocês conheciam? Já utilizaram com vocês? Já utilizaram com alguma mãe? E aí é interessante porque, enfim, quando eu quis trazer pra cá, era pensando no nosso desenvolvimento, no nosso planejamento, e eu vou mostrar agora uma outra ferramenta pra vocês, que aí é mais um planejamento em questão da gente mesmo organizar a semana ou mês, enfim. Mas quando a gente leva essa ferramenta pra família, e sabe, você pode fazer isso no papel com eles. Quando você leva isso, gente, sem noção, né? Que Nutri que faz isso com uma mãe? Eu não sei vocês, mas eu atendo mães que elas trabalham muito, né? Imagina, ela perdida lá na organização, uma Nutri vai ter um momento de parar comigo e me ajudar, me ensinar. Se você não consegue incluir isso no seu horário de atendimento, o que pode acontecer? Você pode gravar um vídeo para ela, explicar, ter esse cuidado, sabe, com ela. Nossa, isso é muito diferente. Então, quando eu falo do ir além, né, com a criança, de entrar no mundo lúdico dela e tudo mais, isso é necessário, mas a gente também precisa olhar para essa mãe que perdida em muita organização. Isso daqui usar com adolescente, em época de vestibular, também é muito legal. Então, dá tanto para organização de vocês, mas dá aí, ó, para vocês levarem para o atendimento, tá bom? Bem, depois de fazer essa matriz, aí você viu. Então, quais são as atividades prioritárias, né? Número 1, número 2, número 3, número 4. E aí tá na hora de dividir. Você vai ter que encontrar aquele mecanismo que dá mais certo pra você. Eu, Carol, como eu disse, eu adoro trabalhar com a minha agendinha de papel, porque eu vou fazendo check, assim, coloco, né, os horários que eu vou fazer cada atividade, coloco um quadrinho ali do lado, e minha felicidade na vida, depois que me ensinaram isso, é fazer check nas atividades que eu dei conta de fazer, porque, nossa, tá diminuindo, parece, né? E mentira, porque as atividades, como eu disse, existem pra sempre. Gosto daquele e, ao mesmo tempo, eu também coloco aquelas atividades que são, assim, as principais. Estava até fazendo um pouco mais cedo o quadrinho de outubro. Eu pego o planner, né, da Atitude de Nutrição, lá, com os superpoderes dos alimentos. Ai, gente, é muito fofinho, não é? Então, mas enfim, eu pego um planner e aí você pega um planner que você tem aí, se você é aluno ou se você já adquiriu o planner, você usa o seu bonitão lá de nutricionista. E eu gosto de colocar no planner aquelas atividades que são as minhas prioridades do dia ou então é algum compromisso que eu tenho horário. Tipo, dia de, né, com horário de atendimento, vai lá. Dia de horário de mentoria, dia de aula ao vivo. Segunda-feira sempre tem as lives que eu deixo aqui salvas. Então, eu gosto de fazer essa distribuição aqui mais geralzona para eu bater o olho e saber o que eu vou fazer, e depois eu acompanho uma divisão mais micro, né, então mais por horário, o que eu vou fazer às 14, o que eu vou fazer às 14h30 e aí por diante na agenda. Essa é uma maneira. Existe uma outra que a gente usa aqui internamente, não só eu, mas com toda a equipe, e eu gosto bastante, que é o Trello. E sempre me perguntam do Trello, como que eu uso e tudo mais. E, gente, não tem muito segredo, sabe? Cada um vai encontrando a maneira que mais gosta. Mas eu deixei ele aberto aqui para mostrar para vocês como facilmente vocês conseguem montar um de vocês. Então, o Trello, para quem não conhece, é um aplicativo, um site, ele é gratuito. Ele tem a sua versão paga também, mas eu mesma uso a gratuita. E para mim é super ok. Eu vou mostrar ele aqui atrás pra vocês, ó. Eu já deixei um card pré-pronto pra abrir. Então, tipo, Trello, vou virar. Esse é o Trello, a carinha dele. Quando você entrar, o seu, né, se for novo, vai estar assim. Você vai lá e cria um quadro. E aqui na criação do quadro, você vai dar um nome. Então, você coloca nome, sei lá, agenda, o que você quiser. Agenda, organização da semana.
Isso funciona muito bem, eu uso para fazer distribuição aqui dentro de como vai funcionar atendimento de paciente, alunas. Nossa, gente, eu uso o Trello para tudo nessa vida, de verdade. Mas enfim, aqui ó, dá pra você personalizar tudo depois se você quiser. Você consegue personalizar fundo, personalizar cor, tá? Eu não vou ficar me atentando a essas partes, mas é só você vir aqui, ó. Você vai vir depois nesse lugarzinho e você personaliza tudo do jeito que você quiser. O que eu quero mostrar que é importante aqui, como é que eu faço? Eu coloco as atividades para quem tem equipe, tem estagiária, né? Tem secretária, você pode colocar aqui tudo que você tem para delegar. E pensando na sua organização da semana, inclusive delegar na tua casa, às vezes alguma coisa que você, né, possa passar para outra pessoa para fazer, enfim. Então, a delegar, aí aqui eu coloco a fazer, é basicamente assim que a gente faz tudo aqui na empresa, tá? Fazendo e... Ai, não tá cabendo tudo aqui, né? E feito. Ponto. Cada uma dessas são listas, tá? E aí, lembra as atividades que a gente vai ter escrito aqui nessa matriz? Então, eu vou lá e vou puxar primeiro essas primeiras atividades. Vamos supor aqui, igual essa semana, algo que eu tenho que é importante e que vai ser urgente na data, eu tenho uma mentoria. Amanhã, por exemplo, eu tenho a fazer, né? Eu tenho mentoria com a Mari amanhã, às 10 horas da manhã. Então, esse quadrinho, ó, eu vou lá, escrevo mentoria com a Mari e eu posso abrir ele. Por que que eu gosto muito do Trello e tem coisas que a gente traz pra cá? Tanto pra organizar entre mais pessoas, mas porque aqui, gente, de verdade, isso daqui, olha, é maravilhoso. Se vocês conhecerem um outro aplicativo melhor, vocês me contam porque eu não conheço. Aqui dentro você consegue colocar várias e várias e várias funções. Funções que eu gosto, por exemplo, anexo. Você vem e coloca aqui anexo do Drive, anexo de site. Você pode subir aqui algum arquivo e deixar salvo. E toda vez que você quiser encontrar, vai estar salvo nesse cardzinho. Então, eu quero anexar aqui, por exemplo, para a mentoria da Mari, eu vou querer entregar um PowerPoint. Eu venho, coloco anexar do computador, vou lá, escolho o PowerPoint ou imagem, seja o que for que eu quiser anexar. Aqueles lá são os superpoderes dos alimentos, bonitinhos, né? Aí ele tá aqui, ó, tá anexando, beleza, anexou. Aí fica aqui. Aí eu quero colocar a data da entrega. Ó, vai ser amanhã minha mentoria com ela, às 10 horas da manhã. Aí eu vou e coloco a data. Vai chegar um aviso no meu e-mail falando, você tem que entregar em breve. Amanhã, quando chegar o horário, eu venho aqui. Se eu entreguei certinho, eu marco que eu entreguei e vai como concluído. Beleza. Aqui embaixo, ó, eu posso pôr vários comentários, se eu quiser, do que eu preciso fazer, do que eu preciso ver. Dá para eu pôr checklist. Vamos supor que nessa mentoria eu tenha que trabalhar com ela a questão do curso online dela. Então, curso online. Preciso entregar também a planilha financeira. E assim vai, tá, gente? Você pode colocar várias e várias coisas aqui dentro. Eu adoro, dá pra pôr etiquetas, então você dá nome pras etiquetas e colore, e assim você vai abrindo todos. O que que eu curto? Dá pra você pegar aqui, o meu é a fazer, certo? Amanhã, quando for 10 horas da manhã, eu puxo pro fazendo, na hora que eu for ter a mentoria com ela. E na hora que eu tiver acabado, eu mando para o feito. E aí, no final de uma semana, eu tenho toda a visão do que eu tinha me programado para fazer, né? O que eu realmente fiz, então o que ficou feito e o que não, que ficou lá para uma próxima semana. Eu uso isso muito com a equipe aqui. E aí eu sei o que todo mundo tá fazendo, né? O que precisa ser feito, eu vou delegando. Pra mim ajuda muito. Mas por muito tempo eu usei para fazer a minha agenda semanal ali. E é maravilhoso, de verdade. Até hoje eu uso para algumas atividades da agenda semanal, funciona muito bem. Acabou que eu trouxe de novo aqui para minha agenda de papel, porque eu tava sentindo falta de rabiscar algumas ideias, né? Então eu trouxe ela de novo e por costume tenho feito aqui esse rabisco de ideias. Mas, gente, tentem levar suas atividades para cá e experimentar. Às vezes, eu tenho dessas, sabe? Eu sou geminiana. Quem me conhece sabe que às vezes eu troco aqui as vontades, né? Faz uma coisa num lugar e depois quer fazer no outro. Então eu tenho épocas que eu fico mais focada na agenda de papel e tenho épocas que eu fico mais focada no Trello. E eu vejo que essa mudança que a gente faz ajuda a gente a realmente colocar em... Sabe assim, aquele movimento que você precisa ter? Putz, tô procrastinando para fazer uma atividade. Às vezes, na hora que você muda de um lugar para o outro, isso te ajuda até a ter novas ideias, uma nova vibe para colocar em prática.
A Lauriana perguntou que aplicativo, ele chama Trello. Depois, quem quiser pode me chamar no direct, eu posso passar um link de convite para vocês entrarem para cadastrar, tá? E eu gosto bastante de fazer essa organização e a gente pode, inclusive, ensinar sobre isso para as famílias, tá? De tipo, que existem outros aplicativos que dá para eles usarem essas coisas, às vezes detalhes, são detalhes, mas que podem ajudar numa organização de uma mãe, de um pai, e isso pode liberar ela mais tempo para uma atividade com o filho, uma atividade na cozinha. Então, sim, eu acho que se a gente quer ir além, a gente também pode abrir esse espaço de conversa, esse espaço de indicação para essas famílias. Faz sentido para vocês? E faz sentido também para a própria organização de vocês? Gente, eu gosto muito, muito mesmo, assim, de utilizar. Deixa eu ver se tem algum quadro aqui que eu poderia... eu não vou abrir porque eu não sei exatamente como que estão os outros quadros, mas eu usava, para vocês terem ideia, nas escolas, né? Colocava lá, tipo, todos os alunos, aluno que tem alergia de algum alimento, ficava com uma etiqueta já marcada nele. Então, já ficava ali bonitinho os pagamentos que eu recebia, já colocava lá todos os pagamentos, nota fiscal, ficava lá também, tudo que é referente, porque ele funciona como uma pasta. Tudo que é referente àquele assunto daquele card pode ficar lá dentro, não precisa ser usado só como agenda, pode ser utilizado como um local de organização de informações também, tá? Outro dia eu posso, se vocês gostarem, se fizer sentido, vocês coloquem aí nos comentários que eu vou deixar lá e salva. Aí vocês me digam e eu posso um dia abrir aqui um quadro interno que esteja com as crianças com tarjinha nos olhos e tudo mais para vocês poderem ver. Mas dá muito para organizar as nossas rotinas de maneira simples. Eu não conheço outro tão bom. Do mesmo jeito que a matriz decisória, quando você tá naquela semana de atividade até o talo, quem nunca, né? Ela ajuda muito de você dar foco àquilo que te faz crescer. Porque eu até trouxe pra gente, né, poder complementar a live, esse livro, ele não é um livro sobre organização, né, assim, sobre, tipo, distribuição da agenda, que foi o que eu disse que eu falaria aqui. Mas ele é um livro que fala sobre, literalmente, o nome dele, o poder da autorresponsabilidade. Esse é um dos livros, assim, que, nossa, pra mim, de verdade, essenciais pra qualquer pessoa ler, sabe? Ele é curtinho, tá vendo? Pequenininho, mas, nossa, muitos, muitos bons insights. E fala sobre a responsabilidade que nós temos com os nossos resultados. Então, não tô tendo o resultado que eu quero, mas tô fazendo o que é necessário. Sabe, aquele negócio de, não tô conseguindo, igual eu falei, colocar os cursos em dia, não conseguindo, né, me aprofundar em determinado tema que eu preciso, não tô conseguindo dar atenção à minha divulgação, não tô conseguindo olhar o caixa financeiro, nunca paro para ver as finanças. Gente, é incrível, toda mentoria que eu dou, eu tenho alunas, né, eu pergunto, quanto ganhou no mês, tal, quanto faturou, quanto lucrou? Não sei. Tipo, isso é muito importante nos nossos serviços, pra gente entender sobre eles. Então, o que acontece? Eu não dou, né, a devida importância, ou então, até é muito importante, eu sei que é muito importante, mas eu fico só colocando outras atividades que são mais urgentes em cima, e não olho para aquilo que é importante para me ajudar no desenvolvimento. Não paro para ver aquele curso para me ajudar no desenvolvimento, né? Não paro para cuidar da minha saúde para me ajudar no desenvolvimento. E o livro fala justamente disso, do poder que nós temos, a responsabilidade pelos nossos resultados são nossas. Não adianta querer ficar falando que, culpa de, sei lá, dos astros, dos anjos, dos céus, porque não, é a gente, é o que a gente decide fazer, as escolhas que a gente decide ter. E aí, ninguém melhor do que nós mesmos para olhar com carinho para isso e entender, será que eu tô precisando rever aqui minhas prioridades? E é engraçado que toda vez, eu não consigo não fazer um paralelo, sabe? A esse nosso mundo, tipo, o nosso dia a dia de não conseguir, alguns momentos, alavancar o que é necessário, com as mães também, que ficam tropeçando para conseguir pôr em prática aquilo que a gente orienta, porque, poxa, é difícil, tem muitas coisas para serem colocadas em práticas, mas eu tenho que assumir as responsabilidades que me cabem, né? E eu tenho que, ao mesmo tempo, dar prioridade para isso, olhar para isso com importância, que é o que o coaching trabalha, da gente conseguir trazer as ações necessárias, as soluções para os problemas, priorização,
foco, ação, né? E quando a gente parte para esse nível de organização, olhar para esses pontos, há um desenvolvimento assim medonho, sabe? Para eu conseguir trazer resultado. É incrível. É toda aluna que vai e para cuidar dessas partes que são importantes do negócio, como elas se desenvolvem mais rápido. Já coloquei print aqui, por exemplo, da Lu, que olhou como importante a parte dela alavancar as redes sociais para divulgação, passou de 3 pacientes em um mês para 27 no outro. Então, isso da gente entender o que é importante para nós nesse momento, enquanto carreira, enquanto pessoa, né? O que é urgente, fazer a distribuição e depois, porque tá bom, você faz a planilha lá bonitona, certo? Vocês deram um print nela? Você vai lá e faz a planilha bonitona e fala, beleza, agora eu sei o que é urgente, o que é importante. Não, agora a gente vai dar ação para isso. Que dia, que horário, quando vai fazer, como vai fazer. E aí vão vindo várias outras ferramentas que são aí legais de serem utilizadas, mas que eu quero trazer essa de organização de panorama mesmo, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês. Deixa eu ver aqui que passou. Perguntaram do aplicativo, falaram que ele é o máximo, é o Trello. Eu gosto bastante dele. Aí, vamos lá. O que vocês sofrem aí na parte de organizar rotinas de vocês, horários? Sabe aquele negócio? Ai, todo paciente pediu, aí a gente vai e fala, meu horário de atendimento é até às 5. Já me perguntaram isso. Mas o paciente pediu que fosse às 8, porque o filho dorme. Eu abro mão, posso fazer essa reorganização? Você pode pegar essa planilha e decidir. Eu acho que é super válido a gente conseguir conversar, né, com essas trocas, mas entende que é uma troca? Você tá abrindo, né, trocando às vezes uma atividade que você faria para você à noite para ser feita mais cedo. E aí você não deixa, você não abre mão de fazer ela. Eu falo, se vai nesse caminho, ok. E é claro que a agenda não sai redondinha, perfeitinha, né? Não é Alice no País das Maravilhas, onde a gente consegue colocar tudo que a gente queria ali, redondinho. Tanto que no Trello que eu mostrei pra vocês, que vai fazendo e feito, tem coisas que às vezes dependem de outras pessoas, né? Eu tô agora vendo alguns pontos com outros fornecedores, e, enfim, coisas que amarram minhas mãos, que não sou eu que posso ir lá e resolver dar a cartada final. E talvez ela fique fazendo mais tempo do que eu gostaria. Do mesmo jeito, pode acontecer se seu filho, de repente, caiu. Eu tive uma aluna, aliás, que aconteceu isso, a gente tinha uma mentoria marcada, uns minutos antes ela me ligou e falou, Carol, eu tô correndo com ele pro hospital porque eu bateu a porta no dedo, né, e fez acho que deu uma cortada, assim, precisava da ponte e tudo mais, correu com ele pro hospital. Enfim, coisas que acontecem. Mas quando a gente dá esse panorama, essa organização, isso já ajuda muito. E eu acredito que quanto mais a gente se organiza, mais rende. Eu falo isso com causa própria, porque quem me conhece aí das antigas, quem é minha amiga da faculdade, né, Tâmara, que de vez em quando aparece por aqui, enfim, outros colegas, sabem que eu não sou organização em pessoa nata, né? Essa não sou eu. Até tenho um post, nossa, eu vou reviver esse post, um post antigo, gente. Eu estava indo pro casamento. E aí, todo mundo dizia que eu ia chegar atrasada no meu casamento, porque eu era dessas que atrasava, desorganizada, sabe assim? E eu falei que eu não ia, que quem atrasasse ia perder. E eu cheguei no horário. Quem atrasou, eu entrei 15 minutos mais ou menos atrasada, quem atrasou foi meu irmão, porque bateu o carro no caminho. E ele era meu padrinho, enfim, nem que se não fosse, era meu irmão, né? Eu ia esperar. Mas fiquei esperando e eu tava lá no horário. Mas porque eu acho que depois daquele dia em diante, eu vi que eu podia, sabe, me organizar, que eu podia ir atrás de novas estratégias. Conheci mais pra frente o coaching, isso me ajudou mais ainda, e todo um processo de cada vez mais me organizar, cada vez mais evoluir. Eu tenho que ficar me relembrando, essas ferramentas me ajudam, porque, como eu disse, eu não sou organização nada. Tem crianças que desde pequenininhas elas são mega organizadas, mega. E elas levam isso, assim, pra carreira.
Mas se esse não é o seu caso, né, como não é o meu, desenvolva essa habilidade. Quando a gente fala no coaching do chá, né, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então, conhecimento é importante sim, eu preciso ter, ele é 15% do escopo total. Depois disso eu preciso, né, desenvolver as habilidades e ter as ações necessárias. Então, se não é uma habilidade minha nata, organização, rotina, né, planejamento, o que é mais importante, o que não é, conseguir olhar para isso, beleza, vou me valer de ferramentas que me ajudem com isso, vou atrás de conhecimento que me ajude com isso, vou ler livros que me ajudem com isso e tudo mais, né. Para quem é aluna, eu vi que a Letícia deu uma risada aí ela me lembrou que ela é aluna do coaching, a gente tem até uma aula de produtividade da Mônica que fala sobre isso, então a gente vai se desenvolvendo, vai olhando para aquilo que nós somos, entre aspas, falhos, ou que a gente não tem ainda tão desenvolvido e vai melhorando. E, portanto, inclusive, na hora de você organizar essa sua rotina, pense quais pontos você também precisa melhorar e que precisa dar importância para eles na sua agenda, tá certo? Bem, gente, era isso que eu queria dividir hoje com vocês. Se tudo der certo, esta live fica salva, porque a gente nunca sabe, né, se no final ela vai salvar ou não. Mas eu gostaria que vocês dividissem aqui comigo agora qual foi o principal insight que ficou desta live para você, o principal aprendizado, em uma frasezinha. Eu acredito bastante que quando a gente vai e coloca, sabe, a gente escreve, enfim, coloca para o próximo ver aqui, né, nos comentários o que a gente aprendeu, a gente está concretizando aqui na nossa cabeça esse aprendizado e colocando, externalizando ele, tá? Quem fizer a matriz, aliás, aí depois tira uma foto e me marca, vou adorar ver, sabe? Ensina isso nos seus stories para as mães, acho isso também bem legal, bem atrativo pra gente falar. Opa, desculpa, ó, a porta bateu. Bem atrativo pra gente trazer para eles uma nova visão, você mostrar que você não é a Nutri que fala só de comida, só de alimentos, só de macro, só de micronutrientes, né? Mas que você vai além, que você fala mais do que isso, que você fala disso sim, porque eu acho que é importante, mas que você fala mais. E é isso, mulherada, olha lá, persistência, eu não vou desistir, né, eu não desisto porque se eu estou, eu não vou falar que eu dei jeito total, mas se eu estou, sabe, no caminho, todo mundo consegue percorrer o caminho, eu garanto, porque olha, gente, minha mãe que lutasse quando eu era adolescente. Ah, Lília, eu estou precisando escrever as minhas ideias, sabe, Carol, até para conseguir colocá-las em prática. Ó, o próprio Trello... Vou te mostrar, deixa eu ver se eu posso mostrar, peraí, porque vai que eu revelo alguma coisa. Eu vou abrir aqui pra você ver, Lilia. No próprio Trello, pra você ter ideia, eu abri um quadro de implementação. Ó, eu vou passar assim, rápido, bem rápido, pra, né, vocês terem uma ideia. Eu vou cobrir pra vocês não verem tudo, assim, porque, né, gente, depois vai que tem um spoiler aqui que não deveria, porque eu não me preparei pra isso. Mas, ó, eu abri um quadro no Trello, opa, vamos virar. Eu abri um quadro no Trello e eu fiz assim, ó. Banco de ideias, urgente, Pareto. Para quem não sabe Pareto, a lei de Pareto é a lei de 80-20. Aquilo que você vai fazer, né, que vai te trazer mais resultado. 80% dos seus esforços, 20%, aliás, dos seus esforços, que vai trazer 80% do resultado. Aí aqui a fazer e em ação, ó, que é esse que tá pra cá. Aí eu vou passar assim rapidinho, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Tudo isso que tá aí. Ai, vou virar. Uma hora eu mostro com detalhes, porque eu não sei se tem coisas ali sigilosas pra esse momento. Mas, por exemplo, ó, no banco de ideias, tem coisas do tipo uma mentoria que eu pretendo dar no futuro, tem alguns projetos sociais que eu quero fazer também, alguns contratos que eu preciso organizar, enfim. Aí urgente, tem algumas outras coisas que eu tenho que fazer. Cada lista tem um tanto de coisas, para que, sabe, são ideias na minha cabeça. Então, se eu tô aqui falando com vocês, e aí vem uma ideia, o que eu faço? Eu entro nesse Trello lindo e maravilhoso e escrevo lá, no banco de ideias, a ideia que eu tive. E depois eu vou jogando, conforme os meses vão passando, será que é uma ideia que é urgente, preciso fazer esse mês, porque é algo que fala sobre, sei lá, Natal e Ano Novo. Tive uma ideia, foi assim quando eu tive a ideia de gravar o vídeo do Papai Noel. Eu não tive essa ideia no Natal, eu tive antes, então eu deixei ela lá, e quando tava chegando a data, eu transferi ela de quadro, né, de card.
E assim para todo o resto, sabe? Para atendimento, para vida, para parte aqui dos nossos cursos online. Eu vou colocando ali e depois que eu pus todas as ideias, sabe? Senta uma hora e coloca todas as ideias mesmo que você tem na sua cabeça. Coloca tudo lá. Aí você vai pegar e vai entender o que é que neste momento eu estou pronta para fazer, né? No geral, a gente escolhe aquelas ideias que conseguem ser mais rapidamente implementadas, que te trarão um bom retorno financeiro. A partir disso, depois você vai, porque quanto mais retorno financeiro você vai conseguindo trazer aqui, né? Depois você vai investindo em projetos maiores. Então, você pode fazer isso e ir definindo. Gente, eu tenho ideia, de verdade, assim, alguns materiais, alguns cursos que eu tive lá em 2018 e a projeção de fazer isso é para 2023, 2025. Antes disso, eu sei que eu não vou ter braços e pernas, sabe? Porque eu tô bem focada em melhorar lá todo o suporte para as alunas do coaching, do programa Brincar de Comer, colocar novas aulas, novos materiais, tô pensando em regravar algumas coisas. Então, antes disso, eu sei que eu não consigo trazer outros cursos, né, perto do que eu quero fazer. Mas vão ter uns outros materiais, que já que, né, a gente se estendeu um pouquinho mais, vamos dar spoiler, que em breve teremos uns materiais de educação alimentar e nutricional aí, que são as coisas mais lindinhas do mundo, vocês vão ver, disponíveis para compra também. E essa ideia desses materiais, ela não foi de agora. Ela foi de pelo menos 1 ano e meio atrás. Mas ela ficou lá, aí a designer começou a mexer, o ilustrador, depois a gente precisou, né, trocar a equipe, porque não deu certo com aqueles. Aí chegou uma nova turma do coach, não consegui continuar com aquilo, retomei agora, e assim vai indo. Mas as ideias estão aqui, quando eu quero retomar, sabe? Tô perdendo o caminho, eu não tô? Opa, vamos lá, vamos olhar aqui de novo, vamos ver o que precisa ser feito. Inclusive, eu tenho aqui, deixa eu ver se é nesse card que tá. Eu tenho aqui, porque, gente, né, ratinha de curso também, vamos lá ver, ó. Eu faço vários cursos para desenvolvimento, sabe? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Uma aba só de cursos que eu preciso fazer. E eu vou lá e coloco todos os cursos. Opa, não, eu te mostrei o errado ainda, a louca. Mas tudo bem, é igualzinho. Vou lá e coloco todos os cursos que eu preciso fazer. Aí listo, coloco a prioridade, qual que eu vou fazer primeiro, qual que eu vou fazer depois, qual que eu vou fazer junto, até quando eu acesso, né, porque sabe aquela lista de urgência? Então, se vai, às vezes, vencer o acesso, pode ser que ele seja importante e urgente, não sei, cada uma tem que pensar e ver o que faz sentido pra si. Mas, gente, nossa, me ajuda muito, assim, eu uso o Trello para muitas coisas. Como eu disse, organização para paciente, quem é aluna do coaching, já viu como eu organizo os pacientes dentro do Trello também, para pensar em programa nutricional. Eu utilizo, até para vocês terem ideia, agora, né, aquela que vai entrar no papo de blogueirinha. Não sei se vocês, parênteses total, tá bom? Mas como somos todas mulheres, talvez faça um sentido pra vocês. Vocês ligam de repetir vestido social em festas? Então, eu não ligo de aparecer se os grupos são diferentes. Então, tem um vestido social, vou no casamento da família materna, da família paterna do meu lado, da família materna, da família paterna do lado do meu marido, de um pessoal lá da empresa, e assim vai indo, né? Eu não ligo de repetir. Acho que se eu gosto do vestido, eu quero usar ele mais vezes. Aliás, se você é dessas, mas não quer repetir dentro da mesma família, porque fica aparecendo nas fotos e tudo mais, o que eu faço? Até no Trello eu boto os vestidos. O vestido rosinha eu fui no casamento da fulana, do ciclano, até isso, gente. Então, quando eu falo que dá pra usar o Trello pra muita coisa, dá, inclusive pra esses papos aí de blogueiras, né, diríamos assim. Mas retomando para a questão de carreira, dá pra você organizar o seu paciente aqui dentro, dá pra você dividir um card desse do Trello com uma mãe, colocar alguns arquivos lá, se você quiser, né, se já é uma mãe que mexe mais com isso. Dá pra você organizar os seus cursos online, dá pra você organizar a sua agenda, organizar o que você quiser. Então, ainda que eu use a minha agenda aqui de papel para aquelas atividades, tipo 14 horas, 15 horas, né, por horário, o Trello ele me ajuda nessa visão mais macro, tá? E é isso, me estendi um pouquinho aqui, mas acho que foi a Liliana, não, foi a Li que trouxe, a Lilian, isso mesmo. Ai, deu uma travadinha aí, com essa questão que a Lilian trouxe. Acho que é bem legal a gente falar sobre
tirar as ideias da cabeça, porque ideias a gente tem de monte, principalmente se você tem uma cabeça um pouquinho mais criativa, né? Tem gente que tem a criatividade, a gente desenvolve, mas tem gente que naturalmente tem mais ideias, é mais atenta, mais perceptiva, já desenvolveu essa questão de criatividade aflorada, e as ideias vão vir na cabeça, então você tem que ter um lugar para pôr elas, até porque tua cabeça, sabe? Seu espaço mental tem que estar livre para fazer aquilo que precisa ser feito. Não para ficar, ai, não esquece dessa ideia, não esquece daquela outra. Eu era muito assim, guardava tudo aqui, aí agora vai pro papel ou vai pro Trello. Não tem espaço, assim, mental para ficar digerindo ideias, sabe? É isso, tá bom? Espero que tenha feito sentido. Depois vocês coloquem pra mim lá nos comentários que vai ficar salvo no IGTV e no YouTube pra eu entender um pouquinho de como é essa questão de organização de vocês. E se vocês tiverem algum outro programa, alguma outra forma, um livro pra indicar, qualquer assunto que possa somar, coloca nos comentários também, porque as colegas que forem ver depois podem se valer disso, tá certo? Beijo pra vocês e tchau, tchau!